Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar promovido pela Alfa em parceria com a Mais Dados. Meu nome é Vitor Rodrigues, sou diretor de Customer Success aqui na Alfa, empresa especializada em transformação digital e parceria SAP. Ao longo da minha trajetória, eu atuei em diversas áreas ligadas à implementação, sustentação, relacionamentos com clientes, gestão de projetos, sempre com foco em ajudar empresas a extrair o máximo o valor da tecnologia e dos seus investimentos em gestão empresarial. Hoje tenho o prazer de conduzir este encontro e conectar vocês a um tema que está revolucionando o mercado, que é a aplicação da inteligência artificial na área fiscal e tributária das empresas. Sabemos que o ambiente fiscal brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Mudanças constantes de legislação, alto volume de documentos, obrigações acessórias, riscos de inconsistências exigem cada vez mais eficiência e controle das organizações. E é exatamente nesse cenário que a inteligência artificial surge como uma grande aliada. Neste webinar, nossos parceiros da Mais Dados irão apresentar uma solução inovadora que utiliza IA para apoiar os processos fiscais, aumentar a produtividade das equipes, reduzir riscos operacionais e transformar dados em informações estratégicas para o negócio. Para compartilhar esse conhecimento conosco, temos a presença aqui de dois grandes especialistas, que é o Marcos Aurélio, CEO da Mais Dados, e o Fabrício Santos, CSO da Mais Dados. Eles irão demonstrar na prática como a inteligência artificial pode atuar como um verdadeiro agente fiscal digital, apoiando empresas na análise de informações, identificação de inconsistências, interpretação de dados e tomadas de decisões mais rápidas e seguras. Aproveitem este momento para conhecer novas possibilidades, tirar suas dúvidas e entender como a tecnologia pode gerar ganhos concretos para as suas operações. Muito obrigado pela presença de todos. E agora, para iniciar nosso conteúdo, gostaria de passar a palavra para o Marcos Aurélio e para o Fabrício, para que apresentem a Mais Dados e a solução que prepararam para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui, falando com vocês. Sou o Marcos Aurélio, CEO da Mais Dados. Nós temos aí 27 anos de mercado, atuando aí em diversas soluções no ramo de atacado, distribuição, varejo. E hoje é uma grande satisfação de estar demonstrando para vocês aqui um dos nossos produtos, né, que utiliza inteligência artificial e que tem melhorado a vida das empresas na parte de atualização, entendeu? E espero que vocês aproveitem. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício Santos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o mercado já não é mais o mesmo de antigamente. O mercado mudou e a gente vai ter que mudar. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, do Marcos, de uma experiência muito legal que o Marcos teve, que ele vai falar para a gente aqui, tá? Vamos começar? Está com vocês agora, fique à vontade. Tá, obrigado. O mercado, a mudança está muito rápida, né? Hoje, as obrigações fiscais, a transformação digital, ela está aí, a inteligência artificial, ela veio para agregar valor ao negócio, e isso tem dado uma oportunidade das empresas, assim, de ter mais eficiência nas suas operações, sabe? E, assim, a inteligência artificial, ela é usada de forma assertiva, você ter domínio dos dados, né, ele faz uma grande diferença hoje para o mercado, tá? E quem não estiver usando isso hoje, está arriscado a perder mercado, então, assim, perder faturamento, tá? E é isso aí. Fabrício. Quem ignorar a tecnologia, gente, vai acabar sendo sucumbido pelo mercado, vai acabar saindo do mercado. Ontem a gente estava numa reunião à noite, né, Marcos, preparando para essa live aqui, teve umas frases bem interessantes que a gente achou, a gente vai falar um pouquinho delas também, e a gente não pode ignorar. Muitas empresas já ignoraram o mercado e hoje estão passando por dificuldade, ou algumas delas até deixaram de existir. Quem aqui já conheceu a Blockbuster? Ela deixou de existir por causa da Netflix. Ela ignorou o mercado de streaming. E ela teve o mercado de streaming para sair, ser pioneira no mercado de streaming, e ela ignorou. Ela achou que era uma modinha. Então, a Siemens
Então, nós temos várias empresas que ignoraram que o mercado mudou. E se você não mudar, o mercado te muda. Se você não se preparar, o mercado te tira da concorrência. Porque você você perde a sua eficiência. Não só operacional, eficiência de custo, eficiência de lucratividade. A maioria das empresas, acredito de pessoas que estão aqui, a gente não tem nenhuma ONG aqui não, né, pessoal? Se tiver, alguém fala aí. Porque eu acredito que... Qual é o motivo das empresas existirem? É dar lucro. Então, se a gente ignorar as mudanças tecnológicas que estão tendo, o mercado vai te mudar de lugar. Bom, recentemente eu tive na China e, sim, para mim foi algo bastante disruptivo, né? Eu aprendi muito e vi, assim, que a gente está muito atrasado na parte de tecnologia. Hoje a China, no dia a dia das empresas, IA está a todo momento. Eles usam IA para saber como que está a satisfação do cliente, a IA nos processos, para gerar indicadores, para gerar eficiência. Então, assim, a IA lá é no dia a dia, é nos processos, você vê em todo lugar. Tá? Então, assim, o nível de automação lá, o nível de automação lá é muito grande. E voltando para o Brasil, eu visitei várias empresas e eu entendi que aqui a gente ainda está engatinhando ainda com isso. Tá? É muito modismo hoje você usar um ChatGPT, um Gemini, mas usar a IA para a transformação digital, usar a IA como solução, tá? Dentro do negócio, automação de processo, e você ganha eficiência. E está faltando isso. Qual que é a diferença? Os dados lá são todos estruturados. Hoje, aqui, muitas empresas não têm dados estruturados. E isso, assim, é um grande dificultador hoje, no dia a dia, quando você vai implementar IA nas operações. E como a gente já falou, né, gente? Se a gente não se mover, o mercado vai mover a gente. Então, nós temos que nos preparar. E aí a gente foi atrás de pesquisar como que a gente poderia ajudar. E fomos atrás de entender quais são os principais problemas que a gente tem hoje dentro das operações. E aí, gente, pasme, esses problemas, a maioria das operações tem. Então, se a gente não se preparar para resolver esses problemas, a gente vai ficar para trás. A IA é só o início de tudo isso que está acontecendo. O que eu entendo hoje, né, os grandes problemas enfrentados aí no dia a dia das empresas, né, você passa por todos os setores, né? Então, quando você tem um processo, né, que o processo não é bem definido, que aquele processo precisa ser automatizado, né, o primeiro ponto é você ter os dados na mão, o dado todo está estruturado, principalmente agora que a gente está passando por um processo de uma implantação de uma reforma tributária, que vai fazer grande diferença nos negócios das empresas. Isso, a automação, ela faz sentido, né, nessas operações, né, nesses grandes problemas que as empresas vêm enfrentando no dia a dia. Pois é, pessoal. Então, o que acontece? A gente foi atrás de pesquisar quais são os principais problemas que as grandes operações enfrentam, e não só as grandes, né? Médias, pequenas. Quem nunca tem lentidão dentro de sistema? Quem nunca teve lentidão dentro de sistema aí? Quem nunca falou assim, ó, minha equipe comercial não vai bater a meta porque o sistema não ajudou. No último dia do mês ele caiu. Ou a infraestrutura aqui está obsoleta já, gente. Eu tô tudo interno aqui, meus equipamentos já não estão conseguindo suportar mais o meu volume. Como que eu vou crescer isso? Então, os dados também incoerentes, porque o dado chega só atrasado, a hora que você vai tomar a decisão, já não tem mais. Aquela decisão já tinha que ter sido tomada 2 dias, ou até horas, quando a gente vai falar de logística, até horas atrás. Na logística, quando você toma uma decisão atrasada, seu custo já aumenta e pronto. Os sistemas piratas que às vezes a gente coloca na operação, que isso pode causar algum tipo de inconsistência.
fora risco. Quem aqui nunca ouviu falar de empresas que tentam ser invadidas constantemente? Isso tudo são problemas, gente, que se a gente não olhar para eles agora, a gente vai ter que responder uma grande pergunta aqui. Você quer virar... Opa, só um minutinho aqui que eu perdi nosso coisa aqui, Eric. Tá, ok. Gente, nós estamos aqui com auxílio aqui para ajudar a gente, porque o conteúdo é muito denso, né? Então, de vez em quando, a gente precisa dar uma consultadinha aqui. Então, o que acontece? Quando você deixa isso para trás, você começa a virar somente estatística. Você começa a sair do mercado. Então, pensa agora, o Marcos começou a falar sobre a reforma tributária. Gente, a reforma tributária é o seguinte, ou você vai dominar a sua gestão fiscal, ou ela vai te dominar e isso vai te tirar do mercado. Por quê? Porque nós temos muitos problemas, muitas coisas que têm que ser vistas e preparadas, que humanamente é praticamente impossível, gente. Ou vai demorar tempo demais. Então, um dos grandes conceitos de IA, que eu gosto de falar em todas as nossas transmissões assim, é o seguinte: nós temos dois tipos de IA. Nós temos a IA lá do GPT, que é a consultiva, que você faz perguntas, ela te responde e tal, isso, e temos os agentes de IA. Agente de IA, gente, é força bruta de trabalho. O que ele faz? O que um funcionário faz em uma semana, a IA faz em 20 minutos. Então, todas aquelas validações fiscais que ela tinha que fazer, as IAs estão aí para poder ajudar a gente. E se você não se preparar, você vai ter, por exemplo, vocês já pensaram quais são os problemas que podem ter nessa nova gestão fiscal? Por exemplo, a precificação vai mudar. O Marcos fala muito bem sobre o split planning, não é isso, Marcos? Como é que é split? O grande problema da reforma tributária é que a gente vai trabalhar com dois sistemas. O Vitor sabe bem disso, né? Que a gente vai trabalhar com dois sistemas durante um período de transição. Então, você vai ter duas contabilidades, tá? A gente está passando um momento agora de homologação, né? E a partir de 1º de janeiro de 2027, entra a parte da reforma, né, tributária na parte fiscal dos impostos federais, tá? Porque hoje o imposto está embutido dentro do produto e ele vai sair, ele vai para fora. Então, na hora que o seu cliente pagar o seu boleto, automaticamente o imposto vai ser retido lá no banco, você vai receber só o líquido, tá? Então, é o split BEM que entra em operação, tá? O que acontece com isso? Hoje as empresas usam esse valor, esse dinheiro que você do imposto como fluxo de caixa. Se você não se estruturar, não tiver uma estratégia definida, dia 1º de janeiro de 2027, você vai ter pelo menos 20% a menos no seu fluxo de caixa com relação aos impostos federais. Por quê? Porque na hora que o seu cliente pagar o seu boleto, você vai receber só o líquido. Isso é uma das coisas, tá? E o imposto agora, ele passa a ser acumulativo, tá? Você tem o crédito desse imposto na cadeia. Então, a formação de preço, ela é muito importante, tá? Você tem que ter um sistema muito bem apurado, que faz os cálculos tudo certinho, porque se você fizer a formação de preço errado, se for para cima, você vai vender o seu produto mais caro, você vai ficar fora do mercado. Se fizer errado para baixo, você vai tomar prejuízo e isso pode comprometer o fluxo de caixa das empresas. O que a gente criou, né? Nós temos um software, tá? Que é o NFIA+, e ele te dá uma visão geral de tudo isso que a gente vai mostrar aqui hoje, tá? O Marcos está dando spoiler aí, gente. O Marcos está dando alguns... Assim, o pessoal aqui da coordenação nossa aqui está tudo alvoriçado aqui, porque isso aqui saiu do script. O Eric, não briga com a gente depois, não. Isso aqui porque o Marcos não podia deixar de falar isso aqui, porque isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não se alertaram para esse split ainda, que vai mudar a forma como o mercado precifica suas mercadorias. E, gente, também não adianta a gente fazer somente a parte fiscal.
Se a gente não der uma olhada para a logística, que hoje é um dos maiores custos dentro das operações, a gente vai ficar também perdido. Não adianta a gente olhar só para a parte fiscal. A logística também faz parte da operação e tem muitas coisas que podem ser melhoradas na logística com inteligência também. Pensa comigo. Hoje, para você fazer suas entregas, você tem que ter o seu RP para poder chegar aos pedidos, você tem que ter algumas operações maiores, tem que ter um WMS para poder gerir esse estoque, organizar, tem que ter um TMS para gerir a frota e tem que ter um roteirizador para saber onde essa frota está, se essa frota está andando certo, está andando no lugar errado, e muitas vezes nada disso conversa um com o outro. Então, eu tenho que ter o RP de um, o WMS do outro, o rastreador do outro, o roteirizador do outro, o DMS do outro, e ninguém fala com ninguém. Aí, como que a gente faz? Força bruta. Contrata gente, planilha para cá, enche de cá, digita de cá, digita 5 vezes. Isso onera demais a operação e atrasa muito. E a logística, que tinha que ser um diferencial, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma coisa que está denegrindo a imagem da empresa. Então, a gente tem que olhar para isso também, porque quando a gente não tem essa parte da integração, a gente fica muito à deriva. E durante muito tempo, a logística teve que ser assim. Não tinha outro resultado. Antes dessa revolução que está acontecendo agora, não acho que você está fazendo errado, tá? O que tinha para ter, o que tinha para hoje era isso. Não tinha outro jeito de fazer. Não tinha nada que conseguisse integrar de forma tão tranquila isso. Outra coisa também que é bem difícil hoje dentro das operações, e aí a gente pode falar de logística, a gente pode estar falando de várias outras coisas, é a falta de dados, a falta de informação. Os dados hoje... Na live, o Marcos, falou um negócio interessante, né? Que os dados hoje é o novo petróleo. O que acontece? Ele é tão valioso quanto o petróleo. Mas se você não refinar ele, não adianta de nada. Você vai jogar ele fora, você vai extrair ele e vai jogar ele fora. Então, quando a gente não tem dados normatizados, a gente não tem indicadores que ajudam a fazer, que foi isso que o Marcos voltou deslumbrado lá da China, foi a quantidade de indicador. Ele falava assim, gente, eles têm indicador para tudo. Eles têm indicador para quantas vezes o cliente voltou no carrinho. Então, ele tem indicador para tudo que você pensar. Então, se a gente não atualizar, não tiver dados, não adianta nada a gente falar, a gente querer não, eu tenho inteligência artificial para isso, mas aí eu vou te perguntar, qual que é o seu custo logístico? Você demora 2 horas para sair com ele. Ou qual produto está com o NCN errado? Você não sabe, tem que fazer uma pesquisa, então você não consegue, sem dados, você não consegue, você fica à deriva, como se fosse um barco à deriva, que a bússola quebrou e você não sabe para onde você está indo. Mas aí fica a pergunta, nós estamos vendo o Marcos, o Fabrício a primeira vez aqui agora, quem é a Mais Dados? Por que eu devo confiar na Mais Dados e falar isso para mim? A Mais Dados é uma empresa de 27 anos, em que a gente não foi uma empresa de TI que aprendeu cloud para poder criar o ecossistema que nós criamos. Nós somos uma empresa de cloud que trouxe tecnologia para dentro dessa cloud para que a gente conseguisse chegar nessas inteligências artificiais que a gente tem. Para vocês terem uma base, quem é a Mais Dados? A Mais Dados tem um NPS de 76. NPS de 76, gente, é nível Google, nível Amazon, enquanto o mercado tem mais ou menos 30. Nós estamos em 76 pontos, certo? A nossa parte fiscal, que é uma das coisas que a gente vai focar aqui hoje, tem mais de 1 bilhão de documentos já processados. Mais de 1,3 petabytes, né, Marcos? Toda hora eu erro esse nome aqui. Petabytes. Para vocês terem uma base, o nosso portal de acesso, ele tem mais de 380 mil acessos mês. Então, é uma empresa que eu acredito que
tem autoridade para falar o que está falando aqui hoje, porque os nossos números falam da gente mesmo. A gente não precisa não precisamos nem fazer, falar mais sobre isso, né? A gente já consegue mostrar que os números já estão acima de tudo. Certo? A produção vai puxar um trailer do nosso produto para apresentar o Mais NFE. Então vamos lá, produção, vamos passar aí o vídeo do Mais NFE? Bom, pois é, e a nossa NFE, ela possui... Deixa eu dar uma pincelada aqui, porque esse é um produto que eu gosto de falar bastante dele. Deixa eu só explicar um negócio para eles antes, Marcos. O Marcos também, além de CEO, gente, ele é o nosso dono de produto. Ele é que estipula as inovações que vêm. Então, assim, a gente gosta de falar do filho da gente, né? Deixa ele falar um pouquinho. Exatamente, isso que eu ia falar. Falar do filho é muito bom, né? Exatamente. E assim, eu não estou mais na área comercial, então assim, eu gosto muito de falar com o cliente, trazer o problema para dentro de casa para a gente resolver. A NFE+, ela tem 8 anos de mercado, eu diria que ela é uma mini Cefaz, tá? Hoje a gente baixa por dia mais de 1 milhão de documentos fiscais. Ela está integrada em todas as Cefaz, a Cefaz Nacional. Ela baixa mais de 15 tipos de documento, está integrado com mais de 4 mil prefeituras hoje, que baixam todos os documentos, nota fiscal de serviço, frete, MDFE, e por aí vai afora, tá? A gente tem um validador, que a gente consegue validar mais de 950 mil CNPJ por dia. Então, por exemplo, se o CNPJ estiver inabilitado na Cefaz, ela faz essa crítica e bloqueia o CNPJ dentro do RP, para quê? Para que você não emita aquela nota denegada. Porque muitas das vezes, né, na hora que você vai emitir a nota de venda, você separa a mercadoria, coloca dentro do caminhão, na hora que você vai emitir a nota, o CNPJ está inabilitado, você não consegue faturar. Então, isso ganha muita agilidade, tá? E agora a gente agregou uma IA nesse produto, tá? Por que isso é interessante? Porque a partir do momento que você agrega uma IA, a gente destrinchou todos os documentos fiscais, colocamos numa base de dados, enriquecemos essa base de dados, treinamos o modelo, e hoje você tem como se fosse um profissional tributário do seu lado, que você pode fazer pergunta para ele, tá? E ele te responder em cima dos seus dados. São dados que estão fechados, são restritamente a você e a IA, ele não compartilha com o mercado, é diferente de você estar usando um ChatGPT, um Gemini, que eles compartilham dados, e aqui ele está fechado. Então, assim, é extremamente restrito, tá? Então, o que isso te dá, né? Isso te dá uma visibilidade muito grande do que você pode fazer para o futuro, principalmente para a reforma tributária. Tá? Vamos ver, então, agora um pouquinho, a gente falar é bom, né, gente? Mas vamos ver um pouquinho aqui, vamos ver algumas telas com indicadores aqui que o Mais NFE produz para a gente. Então, a gente tem vários indicadores que a gente consegue ver NFE no período,
quantas NFEs eu tenho, quantas que já deram entrada, quantas que está faltando entrar, quantas já estão aqui e não estão no meu RP. Se você não tem essa ideia ainda, ou alguém emitiu algum NFE para mim que eu não sei aonde, não sei, eu não estou sabendo dessa compra, às vezes, não sei aí, alguém já ouviu falar da bola do vendedor? O vendedor passa o pedido para bater a meta dele, aí esquece de desfazer o pedido. A hora que você vê, chegou lá na sua porta um pedido que você não estava nem sabendo dele. Com a Mais NFE, você para com isso. Porque na hora que é emitida a nota contra você, o NFE busca, captura isso e já guarda dentro lá do seu RP para que você já possa fazer suas análises. Inclusive, se você tiver pedido de compra, ele já faz a análise desse pedido de compra para ver se a nota está consistente com o que foi pedido. Certo? Então, essas são algumas das coisas, mas não para por aí. Você já imaginou você ter um especialista fiscal, não só um especialista fiscal, mas especialista nos seus dados fiscais, 24 horas do seu lado, sentadinho do seu lado? Lembra que eu falei das IAs, que tem a IA consultiva e o agente de IA? Essa é uma IA consultiva, onde você tem um especialista, ela é treinada em gestão fiscal e treinada em cima dos seus dados. Isso faz toda a diferença para ela, faz toda a diferença. Você vai fazer uma pergunta para ela, qual produto meu está com tributação errada? Ela vai pesquisar e vai te mostrar isso tudo. Antes você tinha que fazer o quê? Você tinha que contratar uma consultoria fiscal. Quais os produtos que estão com o NCN errado? Qual nota que saiu na tributação errada pelas novas normativas que saíram? Então, isso tudo ela vai conseguir te responder de forma tranquila, de forma rápida, e não só isso. Você pode perguntar para ela assim, o que eu tenho que fazer para baixar meu imposto dos meus produtos de frios, por exemplo? Ela vai entender e vai ver o que pode ser feito, se seus produtos estão todos adequados e tudo, para que você possa fazer. Além disso, te dá vários outros tipos de insights. O Marcos tem trabalhado muito, né, nessas inteligências junto com o Magno, que é o nosso gestor lá da área de desenvolvimento, né, Marcos? E cada dia mais ela tem ficado mais inteligente e dado mais resultados, né? Hoje, a importância da IA na área fiscal hoje é que ela te dá uma visibilidade. E, assim, você pode criar prompts, tá? E deixar os prompts prontos. Eu quero gerar um relatório de impostos, eu quero saber, num grupo de fornecedores, quais os impostos estão diferentes. Então, assim, você consegue criar relatórios, exportar esses relatórios através da IA, e, assim, ela te dá diz assim, ela te dá uma abrangência tão grande em cima dos seus dados, que assim, porque se você for fazer isso dentro de um BI, ou pedir alguém para extrair um relatório para você já pergunta, e ali você tem a resposta instantânea. Tá? Exatamente. Como a gente falou, gente, um pouquinho também sobre logística, a gente não pode esquecer da logística, né? A parte fiscal é muito importante, mas a logística hoje, se você olhar para a sua operação, você vai, às vezes, até se assustar. Hoje a logística é o maior custo dentro de qualquer operação dentro do Brasil hoje. A logística ela come uma fatia grande do seu lucro, porque ela é um custo direto. Então, vamos ver também um videozinho do Mais Logística aqui, para a gente entender um pouco aonde a gente vai conseguir chegar com essa logística também.
E isso tudo fica muito bonito, né, pessoal? A gente falar da logística, você vê dados, você vai ter muitos dados e tudo e tal. E a gente falou qual que é o principal problema da logística? Nada fala com nada. Então, o Mais Logística, ele tem 3 fases durante sua implantação. A primeira fase é uma super IA que a gente criou, que integra qualquer coisa com qualquer coisa. Qualquer sistema logístico com qualquer sistema logístico. E ainda tem muita logística na planilha, né? Ela integra com ele também. Então, o que acontece? Ela faz toda essa integração e, além de fazer a integração, ela integra o WMS com o RP, quando falta algumas integrações. Ela joga a parte do DMS lá no rastreador para poder... Se você não tem o rastro, se você não tem por onde o veículo tem que passar, que é o DMS que faz, que é o roteirizador que faz, você não tem um rastreamento. Você tem um acompanhamento do veículo, você sabe onde o veículo está, mas você não sabe aonde aquele veículo tinha que estar, se ele está atrasado, se ele está adiantado, se ele abriu a porta do veículo no lugar errado. Então, quando você não tem esse tipo de integração que o Mais Logística te proporciona, você não sabe, você não rastreia seus veículos, você simplesmente acompanha eles para saber onde que ele está. E saber se em algum momento alguém vai apertar um botãozinho de pânico lá. Só para isso. Mas com Mais Logística, ela sendo essa torre de controle logístico seu, você tem todas as informações em tempo real. Então a gente transforma realmente todas essas informações. Com essas informações na mão, aí vocês conseguem ver aquelas telas que vocês viram, mais de 400 dashboards, como se os principais indicadores. E o interessante, pessoal, que por ser uma torre de controle, ela não tem indicadores só para o alto nível, a alta gestão da empresa. Ela tem indicadores para todos os níveis da gestão. Por quê? Porque a cobrança, a hora que o CEO vê lá que o custo logístico aumentou, ele tem todas as informações para saber, opa, aumentou o custo logístico porque aumentou o consumo de combustível. Ele vai perguntar lá para o gestor da frota, por que aumentou o consumo de combustível? Ah, não, peraí, eu não tenho tela para ver. Então, se o Mais Logística não chegasse para ele ia ficar perdido, não ia saber como atuar nesse momento. Então, o Mais Logística, ele é a torre de controle da operação. E aí, ligada a isso tudo também, como a gente está falando de inteligência artificial, ele tem uma inteligência artificial também, que é uma inteligência como se você também tivesse um dos melhores especialistas de logística sentado do seu lado, especialista nos seus dados e, mais do que tudo, especialista na sua operação. Ele entende a sua operação, ele entende os seus dados e ele entende as melhores práticas do mercado. Então, você pode tirar todas as suas dúvidas com ele. Então, qual que é o meu produto que está me dando menor lucratividade? Qual que é meu veículo que está na hora de trocar? Ou, a minha rota aqui de entrega está me dando 2% de lucratividade. Como que eu posso fazer para aumentar a lucratividade dessa? Nós brincamos isso com ele, viu? E ele falou algumas coisas para a gente... Fabrício, eu também diria que a mesma tecnologia que a gente colocou lá na NFE, ela foi agregada também na torre de controle do Mais Logística, tá? E, além disso, a gente também tem os agentes de IA, tá? Então, a gente criou um orquestrador, tá? Que ele orquestra os agentes de IA. Você tem vários tipos de agente de IA que você pode automatizar processos no dia a dia, tá? Nós estamos falando por exemplo, o NCM foi atualizado, o agente de IA, ele lê as alterações nas Cefaz nacionais e vai lá e faz a alteração do NCM e te avisa. Então, assim, o orquestrador, a gente criou infinitas possibilidades de automatizar vários processos que são manuais dentro do negócio e da operação com agentes de IA. Então, eu estou dando um exemplo aí do NCM, mas nós temos pesquisa de preço no mercado, você tem infinitas possibilidades de fazer automação, tá? Então, assim... Vamos ver um videozinho também? Vamos. Marcos. A tecnologia Pode passar, por favor. Vamos ver um videozinho que explica um pouquinho para a gente o que é.
E agora, a gente vai passar aqui cada uma das IAs que estão prontas aqui, que é a tabela de atualização da tabela de NCN que o Marcos falou. Então, nós temos vários agentes aqui já prontos. A gente também que faz análise de venda e ruptura de estoque. Então, por que a gente está passando assim? Para respeitar o tempo de vocês, tá? E a gente pode depois, num outro momento, voltar e explicar um por um para vocês. O agente pode passar, Eric? Opa, beleza. Então, o retorno automático de boletos, já pensou você não ter que ficar conciliando boleto lá mais? Uma IA para poder fazer isso para você? Então, a gente consegue também fazer isso. O agente de monitor tributário, a gente falou muito aqui de tributação, né, gente? A gente falou muito aqui sobre a parte tributária. Então, você tem um agente que fica monitorando toda a parte tributária para você também, para que você não tenha que fazer isso manualmente, que é praticamente humanamente impossível não ter erro num negócio desse. Com IA, você zera o erro. Tem um bem legal também agora, que é essa inteligência e preço, que é um negócio também que você está vendo. Qual é a principal pergunta que ele responde? Você está vendendo no preço certo? Essa é a resposta que essa IA te dá em todo momento, e não só nacional, mas na sua região. Também tem um agente de aviso de vencimento. Quantos vencimentos de clientes você tem aí hoje, que às vezes você perde a data, essa hora que você vê já venceu e tudo? Então, ele tem um agente para te avisar sobre todos os vencimentos dos seus recebíveis. Os agentes de IA, ele, assim, além dele fazer a automação do processo, ele consegue comunicar com a empresa inteira. Eu consigo mandar mensagem por WhatsApp, eu consigo mandar por e-mail, eu consigo mandar no Telegram, eu consigo, eu consigo criar situações para o agente de IA para que ele até tome decisões sozinhos, tá? Então, assim, qualquer processo, a partir do momento que esse orquestrador foi construído, qualquer processo que seja manual e que seja possível automatizar, né? Porque tem coisa que não tem jeito de automatizar, a gente consegue fazer, tá bom? Que legal. Vitor, acho que chegamos... E já garante, só compartilhando aqui, já garante uma agilidade também no dia a dia, né? No dia a dia. Boa, parabéns, pessoal, pela essa ferramenta, muito boa. E o bom é que a gente consegue ver que ela é integrada com o sistema, né? Tanto para recepcionar os dados e a gente obter os insights, como também a gente imputar os dados dentro do sistema e facilitar o nosso dia a dia de operação de notas fiscais, que a gente tem as notas fiscais, os princípios, tudo ali em tempo real. Muito bacana mesmo. O ideal perguntas, só uma colocação aqui que eu acho importante. Essas ferramentas todas, elas têm uma super API que ela conecta a qualquer coisa. Então, se eu tenho um banco Oracle, um banco HANA, se eu tenho um PostgreSQL, uma SQL, eu consigo trazer dados de qualquer lugar, tá? Então, assim, a base disso tudo foi essa super API, tá? Que ela é uma API dinâmica, né? E eu consigo trazer dados de qualquer lugar, de uma planilha de Excel e tudo mais. Bacana? Ela é bem inteligentinha, viu? Isso aí. Bom, vamos para as perguntas aqui. Temos uma pergunta aqui feita: qual produto o mais tecnologia substitui? O mais logística? Desculpa, o mais logística, isso? O mais logística substitui. Essa é uma dúvida grande que o pessoal tem, porque todo mundo fala assim, nossa, tem esse tanto de sistema, vai substituir todos os meus sistemas aqui pelo mais logística? Não, gente. O que ele faz é o seguinte, ele integra todos os sistemas e te dá, e põe a sua operação na sua mão. Tira todo o retrabalho, ela te dá os dashboards para tomada de decisão e te dá a IA para te auxiliar no que você precisar aí para perguntar. Então, ele não substitui os sistemas. A operacional vai continuar usando o WMS lá para separar a mercadoria, para guardar a mercadoria, tudo. Vai continuar usando o roteirizador para fazer a roda perfeita para ser executada. O que ele vai fazer é integrar isso tudo, levar as informações para onde tem, normatizar dados e levar para dentro dos dashboards e ensinar através da IA e te dando insights para melhorar a sua operação. Bacana. Temos outra aqui. O Mais NFE já está em conformidade com a reforma tributária?
Ele está 80%. Porque, assim, nem a reforma tributária ainda está 100%, né? Os sistemas Está estão 100%, né? Cada dia a gente tem eu, novidades. Se eu falar que ela está 100%, aí não é verdade. Mas, assim, a gente está caminhando junto com as alterações que estão ocorrendo na Cefaz. E acontece o tempo todo, né? Então, hoje tem uma equipe dedicada para essa adequação. Ah, legal. Ó, tem uma importante aqui que eu ouço de muitos outros clientes, parceiros também, que quando a gente está falando de inteligência artificial, né? Corre o risco de vazar algum dado nessas IAs que conversam com a gente? Não. Eu vou deixar o pai dela responder. Não corre. Primeiro que, assim, lá tem um perfil, tem um usuário, e o usuário ele tem um perfil que você determina até que campo ele pode ter acesso, tá? Então, essa Super API, né, ela foi desenvolvida com o perfil de acesso. Então, eu posso dar um acesso total, como posso restringir dentro da tabela, dentro do campo, né, qual o acesso que ele pode ter, se é leitura e tudo, entendeu? E como ela roda dentro do nosso ambiente, um ambiente seguro, onde ela não tem acesso a mandar dados da empresa para fora. Ela não tem acesso a mandar dados para fora. Ela pode buscar informações fora, mas os dados que estão dentro dela não saem de lá de maneira alguma. Eu lembro do Marcos explicar a primeira vez que nós vimos ela, que se perguntasse, a gente perguntava qualquer coisa para ela, ela não sabia responder, porque ela falou assim, é um bebê, gente, a gente tem que treinar ela. Aí, a hora que a gente começou a pôr os dados e começou a pôr as informações, ela começou a responder, e aí o Marcos desligou a internet. Desligou a internet da empresa. Falou assim, pode perguntar aí e ver se ela vai responder. Ela continuou respondendo, continuou fazendo. Então, se não tem ela não tem a menor ligação com os dados dela, não tem a menor ligação com o mundo externo. Não vaza nada. Bacana. Ó, tem algumas aqui, só para a gente respeitar o nosso tempo, vou chamar mais duas aqui. Esses produtos de IA já estão em funcionamento? É só contratar que já vale? Exatamente. Muitos já estão. A NFE já está pronta, o Mais Logística já está pronto, muitos agentes de IA estão prontos. Então, assim, hoje tudo isso é desenvolvido, né, com inteligência artificial, então é muito rápido, fica pronto. A gente tem umas inteligências que faz análise e desenvolve tudo, então entrega tudo, é rápido, não é nada demorado. Tá? Bacana. E a última aqui, eu achei os agentes de IA interessante, mas não vi o processo que preciso aí. Vocês vão lançar mais agentes ou fazem algo sob medida? Falando aí sobre os agentes que vocês já têm pronto. Fazemos sob medida. Assim, e chega coisa nova, é um desafio todo dia. Aí você estuda o processo, cria o fluxo, e desenvolve o agente, e ele entra em operação. Tá? Eu posso dar um spoiler de uma que vai sair, Marcos? Posso dar um spoiler de uma que vai sair? Que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem essa dor. Nós fomos num cliente que ele tem uma dor com o Mercado Pago. Eu acredito que tem muita gente aqui que usa Mercado Pago. O Mercado Livre, vende pelo Mercado Livre, tem o Mercado Pago, né? Nós estamos fazendo a entrevista com o cliente para levantar. Isso vai sair num futuro breve, tá? Nós não gostamos de falar de coisa que não está pronta, não, mas essa não tem jeito de falar, porque eu acho que o público aqui é bem aderente a isso. Então, o Mercado Pago, no final da semana, o que ele faz? Ele te manda lá, deposita um valor de 1 milhão na sua conta e te manda lá 8 mil notas fiscais. Estou te falando do nome desse cliente, não vou falar o nome dele, então posso falar. 8 mil notas fiscais para que as pessoas abram a nota, entrem lá no RP, ache qual é aquela nota, fazendo o cálculo dos descontos e tudo, e baixe no Contas a receber aquela nota. Então, ele faz isso. Esse cliente ele tem várias pessoas para fazer isso e gasta uma semana para 8 mil notas. Com o agente de IA, a gente conversando com eles, a gente vê que vai cair extremamente esse tempo e, além disso, ainda vai liberar as pessoas para fazerem outras coisas, em vez de ficar olhando nota por nota ali, fazendo um trabalho massivo e repetitivo. Certo? Então, todo dia chega coisa nova, gente. Todos os dias. Bom, obrigado aí pelas perguntas, pessoal. Agradeço demais aí, Fabrício, Marcos,
pelo tempo de vocês. Acho que foi muito rica a nossa webinar aqui de apresentar soluções, é o que o mercado está vendo hoje. E você que nos está assistindo aí, você que tem interesse em conhecer mais aí sobre as ferramentas, tanto da Mais Dados quanto da Alfa, que são nossos parceiros, né? Mais Dados, para quem não conhece, além de ser nosso cliente, também é nosso parceiro, que nos ajuda aí com soluções aí no dia a dia. Então, já tem bastante tempo que a gente vontade. usa as soluções, né? Exatamente. Então, é aquele famoso, né? A gente indica quem a gente gosta e olha aí, ó. Bacana. Né? Mas, já tem 8 anos, muito né? obrigado. Exatamente, 8 anos. É Mas aí. agradeço demais aí a parceria de vocês. Gostei muito do produto de vocês. Quem está nos assistindo também gostou do produto, podem nos procurar Alfa, procurar Mais Dados para saber mais sobre o produto. Estamos aqui disponíveis aqui para apresentar melhor para vocês a solução, fazer aí um a fundo, né? Infelizmente, no webinar a gente não consegue mostrar bem a fundo as soluções que a gente tem, mas fica o convite aí para todos para conhecer melhor a ferramenta. Eu te agradeço muito o convite para a gente mostrar nossas soluções. Estamos à disposição aí para quem quiser tirar dúvida, até mesmo ver uma demonstração do produto. Para nós é sempre um prazer falar do que a gente faz, né? Quando a gente faz com amor, a gente fala muito bem do que a gente faz, né? Então, assim, a gente ama fazer isso aqui, a gente ama ajudar empresas a baixar o custo dela e a ser mais eficiente. Esse é o nosso DNA. Desde quando o Marcos lançou a Mais Dados lá há 27 anos atrás, ele implantou isso e a gente segue essa cultura dele, que é o cliente em primeiro lugar, para a gente resolver o problema dele através de tecnologia. A gente só resolve o problema através de tecnologia. Então, a gente ama fazer isso e nós estamos à disposição de vocês para ajudar vocês a serem mais eficientes e terem mais lucro dentro das suas operações. Com certeza. E a plataforma Mais Dados, onde as conexões viram evolução. Agradeço bastante a participação. Tá bom? Show de bola. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa tarde para todos. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.